Desde criança eu dizia que ia ser missionária, mas a minha decisão pública só aconteceu aos 15 anos de idade. Eu ouvi o pastor Davi Gomes falando sobre a necessidade do campo, principalmente a necessidade de professores. E aí então eu fiz o curso pedagógico, o magistério, né? No meu tempo era um curso normal, e então eu fui para o Seminário de Educação Cristã, orientação do próprio pastor Davi Gomes, da Junta de Missões Nacionais. E aí, então, no SEC, tudo que eu ouvia, eu só pensava, isso aqui precisa ser aplicado no campo de missões. Então, eu procurava prestar bem atenção e participar das aulas, das atividades extras, até do estágio supervisionado na Igreja Batista de Encruzilhada, porque eu tinha certeza que tudo isso ia servir para o meu preparo. E então eu fui nomeada, antes mesmo da minha formatura, eu fui nomeada pela Junta de Missões Nacionais para atuar em Barreiras, na Bahia, e naquela cidade a ISA já estava trabalhando. Então trabalhamos ali por algum tempo com a Escola Batista. Depois, Deus providenciou a nossa transferência para que nós fôssemos para outros campos. E eu fui para Conceição do Araguaia, lá no sul do Pará. Tive experiências extraordinárias naquele campo. Eu vi a ação de Deus, pessoas que se convertiam e pessoas que eram batizadas, pessoas que eram ajudadas. Tive a oportunidade de viajar para alguns lugares difíceis, como para Xinguara, e o transporte era terrível, porque às vezes naquela pequena Kombi, ou naquela rural daquela época, né, que eles chamavam, ou caminhonetes, só viajavam mesmo garimpeiros e prostitutas, e às vezes eu estava ali sozinha. Mas mesmo assim, o Senhor, eu tinha certeza que o Senhor estava me protegendo. E a alegria de chegar lá, naquelas fazendas, e pregar o Evangelho e ver a ação do Senhor ali. Também eu vi a igreja orando e uma irmã sendo curada, porque os médicos já não davam mais nenhuma esperança para ela. Ela estava numa sala de hospital, lá numa sala de parto, aliás, e teve eclâmpsia, teve 2 paradas cardíacas, e os médicos então foram falar para o marido dela, e nós estávamos lá com ele, em oração, quando ele disse que ela não poderia mais sobreviver, que precisava tomar uma decisão sobre a salvação da mãe ou do feto. E o marido foi obrigado a dizer que salvasse o feto. Mas então as 2 adolescentes que estavam comigo saíram correndo, foram de casa em casa, nas igrejas, elas chorando, de casa em casa dos irmãos da igreja, lá em Conceição do Araguaia, e aquelas pessoas então começaram a orar, e não demorou muito, o médico veio dizer, aconteceu um milagre. Ela morreu 2 vezes e viveu. Vimos então a ação de Deus. Depois, eles ainda tiveram 2 filhos, e hoje, esse irmão, que era um recém-convertido na época, é um pastor da igreja. E nós, então, vimos como Deus tem agido. Eu vi também, depois que eu saí de Conceição do Araguaia, fui atuar em Guaraí, e nas viagens, a proteção de Deus também. Uma vez eu me vi sozinha num caminhão, na cabine de um caminhão, com o motorista e mais uma outra pessoa também que estava pegando a carona, porque eu tinha que tomar a decisão. Era de madrugada e o ônibus havia parado numa determinada cidade e eu precisava chegar em casa, em Guaraí, e foi quando surgiu essa oportunidade desse caminhão. E de madrugada nós estávamos lá viajando, e eu dizia assim, Senhor, se esses homens quiserem fazer alguma coisa comigo,
eu não posso fazer nada, porque eu estou aqui, mas o Senhor está comigo. E aí então eu orei e descansei. E o Senhor me protegeu, e eu cheguei bem protegida em casa, e eles foram muito respeitosos. Depois eu soube que um era um pistoleiro e o outro estava querendo se vingar da esposa que o havia traído. Os dois com um revólver para agir assim. Mas o Senhor estava do meu lado. E assim eu vi Deus fazendo obras grandiosas ali na vida das pessoas também. E foi quando, depois de algum tempo em Guaraí, o Senhor Deus me transferiu para Salvador. E aqui em Salvador, eu vim trabalhar com o Estado da Bahia, sendo secretária executiva da União Feminina Missionária. Muitas experiências muito boas que nós tivemos nos acampamentos, que nós tivemos nas viagens por todas as igrejas do Estado. E aí veio o Plano Nacional de Evangelização e a Junta de Missões Nacionais. Então disse, você vai precisar deixar a União Feminina, porque você vai agora assumir o Polo Estratégico de Salvador como coordenadora. E eu fui a primeira mulher a assumir esse cargo, que era só de pastores. E veio depois a necessidade, quando encerrou o projeto, que era por 5 anos, do Plano Nacional de Evangelização, aí veio a necessidade do projeto Salvando Salvador. Da associação, eu estava trabalhando em convênio com a Associação Batista da cidade, da capital. E foi uma experiência tão boa. Tivemos a experiência do impacto de carnaval, o trabalho nos presídios e tantas outras coisas que nós fizemos no Pelourinho, trabalhando ali com os mendigos, trabalhando com travestis, com prostitutas. E foi uma experiência assim que nós vimos a mão de Deus agindo. E depois veio o desafio de ser diretora do IBER. Eu disse, meu Deus, como eu vou assumir esse trabalho? Eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro. E aí então viajei, estava lá, à frente daquela instituição, pedindo a misericórdia de Deus. E o Senhor Deus esteve do meu lado o tempo inteiro. E ali trabalhando com aquelas meninas, eu vi como eu estava agindo igual Dona Marta, nossa diretora na época. Porque as ações de Dona Marta sempre me marcaram muito. E quando eu ia falar no culto para as meninas, ou quando eu tinha que aconselhar, ou mesmo dar uma bronca, eu dizia assim, poxa, eu estou repetindo o que Dona Marta fazia. Mas graças a Deus por tudo. Foram anos abençoados. Fiz grandes amigos entre professores, funcionários, pessoas muito queridas ali. E as alunas eu sempre tive como minhas filhas. Até hoje nós mantemos contato. E é uma alegria tão grande servir ao nosso Deus. Bem, agora voltei, depois do Rio de Janeiro, voltei para Salvador porque eu precisava de trabalhar, aliás, de descansar, porque eu estava aposentada. E aí, então, eu fui voltar para a minha igreja, Igreja Batista Metropolitana, e hoje eu estou ajudando, na medida do possível, a nossa igreja tão querida, e também ao campo baiano, principalmente na área das mensageiras do rei, embaixadores do rei, porque eu amo essas duas organizações, porque eu fui muito inspirada através das biografias missionárias e a influência da organização Mensageiros do Rei me ajudou muito a tomar decisão para missões. Deus abençoe a todos.